Ela sussurrou, seja suave, com uma inocência que ele nunca tinha visto. E quando o milionário descobriu que ela era pura, sua reação deixou todos sem palavras. Ninguém esperava que aquele momento mudasse tudo entre eles. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que ele fez depois vai te deixar sem ar. Quando ele segurou delicadamente sua mão naquela noite iluminada, apenas pela luz da lua sobre a baía de Guanabara, ela fechou os olhos com força e sussurrou aquelas duas palavras que mudariam tudo entre eles. Seja gentil. O ar do apartamento parecia ter parado. As velas projetavam sombras dançantes contra as paredes de um branco suave, e o Rio de Janeiro se estendia sob eles como um manto de luzes douradas que pulsavam ao ritmo de 1000 vidas alheias. Mas naquele momento, só existiam eles dois. Um homem de 40 anos com olhos cor-de-mel escuro que guardavam décadas de experiências vazias, e uma jovem de 22, cujo coração batia tão forte que ameaçava saltar do peito. O que ele descobriu naquele instante, o que ela revelou com apenas um sussurro trêmulo, transformaria não só aquela noite, mas o destino de ambos para sempre. Porque há segredos que pesam mais que anos, e verdades que têm o poder de desmoronar impérios construídos sobre areia. Mas para entender esse momento, para compreender o peso daquelas duas palavras no silêncio perfumado de jasmim carioca, é necessário retroceder 6 meses, até o dia em que uma jovem mineira cruzou as portas de vidro de um hotel 5 estrelas com uma mala desgastada e um coração cheio de sonhos impossíveis. Às vezes, as histórias que mudam tudo começam com o mais simples. Um olhar, uma palavra, um gesto que parece ordinário, mas que leva em si a semente do extraordinário. E esta história, como todas as que merecem ser contadas, começou com algo tão simples quanto uma toalha dobrada, com cuidado excessivo, e um homem que notou a diferença entre o trabalho mecânico e o amor posto em cada dobra. Luana chegou ao Rio de Janeiro numa terça-feira de abril, quando as jacarandás começavam a tingir as ruas de roxo, e o vento do mar trazia consigo promessas de verão. Tinha 22 anos recém-completos e levava consigo tudo o que possuía: 2 malas com roupas herdadas de primas mais velhas, uma caixa de madeira que pertencera à sua avó cheia de fotografias e cartas amareladas, e uma determinação forjada nas montanhas de uma cidadezinha mineira, onde o tempo parecia mover-se mais devagar. O Hotel Copacabana Palace se erguia imponente de frente para a praia. Um edifício art déco restaurado que combinava a elegância dos anos 1920 com o luxo contemporâneo. Quando Luana cruzou pela primeira vez o saguão de mármore italiano, com seus lustres de cristal francês e suas colunas que pareciam sustentar o céu, sentiu que entrava em um mundo que não lhe pertencia. Seus sapatos, embora polidos até brilharem, eram velhos e faziam um som diferente dos saltos italianos das hóspedes que passeavam por ali. Não se preocupe, todos nos sentimos assim no começo, disse Célia, a chefe de limpeza, uma carioca de 50 anos, com mãos fortes e olhos gentis. Este lugar pode parecer intimidador, mas lembre-se, são só quartos. E você está aqui para fazê-los parecer lares, mesmo que por uma noite. Luana foi designada para o 10º andar, onde se hospedavam os hóspedes VIP. As suítes ali eram pequenos palácios, quartos com camas de dossel, banheiros de mármore nacional com banheiras profundas, varandas com vistas que roubavam o fôlego. Cada manhã ela chegava às 6, quando o sol apenas começava a pintar de dourado o pão de açúcar, e trabalhava metodicamente, quarto por quarto, deixando cada espaço impecável. Mas Luana não era como as outras camareiras. Enquanto limpava, observava. Notava como a luz da manhã carioca criava padrões sobre os azulejos portugueses restaurados, como o aroma de alfazema dos produtos de limpeza se misturava com o perfume das flores frescas que o hotel colocava em cada suíte. Admirava os pequenos detalhes, as toalhas bordadas com fios dourados, os lençóis de algodão egípcio que pareciam nuvens, os livros em vários idiomas cuidadosamente dispostos nas prateleiras. E enquanto limpava, sonhava. Sonhava com o dia em que terminaria seus estudos na faculdade,
com a pousada rural que algum dia teria em sua cidade, com dar à mãe e aos irmãos a vida que mereciam. Heitor Cavalcante chegou numa terça-feira de junho, quando o calor começava a apertar o rio, e os turistas enchiam Copacabana como formigas doces atraídas pelo néctar de Niemeyer e do Cristo Redentor. Luana estava limpando a suíte 1007 quando ouviu a porta da suíte presidencial a 1012 abrir-se pela primeira vez em uma semana. Não o viu nesse dia, mas soube dele pelos objetos que deixava espalhados. Livros de Drummond e Guimarães Rosa, sempre abertos em páginas específicas, como se não quisesse perder o fio. Abotoaduras de ouro sobre a penteadeira, esquecidas como se não tivessem valor. Xícaras de café pela metade, com o fundo manchado de açúcar sem dissolver, e algo que a surpreendeu profundamente, uma fotografia emoldurada de uma cidade que parecia mineira, similar à sua, com casas coloniais e ruas de tunti paralelepípedo. Esse é o Dr. Heitor, explicou Mariana, outra camareira, quando Luana perguntou sobre o hóspede da 1012. Empresário importante, dono de meia zona sul, dizem. Vem todo mês a negócios, nunca fala com ninguém, nunca pede nada especial. É discreto. Por que tem uma foto de uma cidade do interior? Perguntou Luana, enquanto dobrava as toalhas com cuidado, criando dobras perfeitas. Mariana deu de ombros. Sei lá. Os ricos são estranhos. Provavelmente comprou a cidade inteira ou algo assim. Mas Luana não conseguia tirar a imagem da cabeça. Naquela noite, no pequeno apartamento em Santa Teresa, que dividia com duas garotas do norte, enquanto estudava a administração hoteleira em sua escrivaninha improvisada, uma tábua sobre duas caixas, pensou naquele homem que deixava livros abertos e guardava fotografias de cidades esquecidas. O primeiro encontro real aconteceu 3 dias depois. Luana entrou na suíte 1012 com seu carrinho de limpeza, pensando que o hóspede já teria saído como sempre. Mas lá estava ele, de pé junto à janela que dava para o Atlântico, falando ao telefone em voz baixa. Virou-se ao ouvir a porta e seus olhos se encontraram. Luana ficou paralisada. Ele era alto, vestia um terno cinza escuro perfeitamente cortado e tinha aquele porte dos homens acostumados a que outros obedeçam sem questionar. Mas o que a deixou sem fôlego foram seus olhos. Cor de mel escuro, quase âmbar, com pequenas rugas nos cantos que falavam de anos de sorrisos tensos ou preocupações acumuladas. Tinha o cabelo com alguns fios brancos nas têmporas e uma mandíbula forte que naquele momento estava tensa pela conversa telefônica. Desculpa, sussurrou ela. Não sabia que estava aqui. Volto mais tarde. Ele levantou uma mão pedindo que esperasse. Terminou a ligação com um "depois conversamos" seco e finalmente a olhou com atenção. Não, por favor, continue. Eu estou de saída. Sua voz era profunda, controlada, mas havia algo nela que Luana não conseguiu identificar. Cansaço, talvez, ou algo mais profundo. Você é nova? Sim, senhor. Estou há 3 semanas. Luana mantinha o olhar baixo, como lhe haviam ensinado no treinamento. Os hóspedes VIP não queriam interações, queriam invisibilidade. Você é de Minas? Não era uma pergunta. Luana ergueu o olhar, surpresa. Sim, senhor. De perto de Tiradentes, de uma cidade pequena perto de lá. Algo mudou na expressão dele. Uma sombra de algo que poderia ter sido nostalgia cruzou seu rosto. Conheço aquela região. As casas coloniais, os quintais com jabuticabeiras. O cheiro de café torrado nas manhãs frias, completou ela sem pensar, e então corou pela ousadia. Mas ele sorriu. Não foi um sorriso completo, apenas uma curva no canto dos lábios, mas foi suficiente para que Luana notasse que transformava completamente seu rosto, o fazia parecer mais jovem, mais humano. Exatamente. O café torrado. Ficou olhando para ela mais um momento, como se estivesse avaliando algo e então assentiu. Bom, deixo você trabalhar. E foi embora, deixando atrás de si um rastro de perfume caro e algo mais que Luana não soube nomear até muito depois, a sensação de ter sido verdadeiramente vista. Naquela noite, enquanto o metrô a levava de volta para Santa Teresa, Luana pensou naqueles olhos cor-de-mel e em como haviam brilhado quando ela mencionou o café torrado.
E pela primeira vez desde que chegou ao Rio, sentiu algo parecido com a esperança de que talvez, só talvez, os mundos separados por abismos de classe e anos pudessem, ainda que por um instante, se tocar. Os dias seguintes estabeleceram um padrão que Luana não soube reconhecer como incomum, até que Mariana apontou com um sorriso cúmplice. Doutor Heitor nunca pede nada, disse a outra camareira enquanto tomavam café no quarto de serviço. Mas ultimamente, toalhas extras, café com leite às 3 da tarde, troca de lençóis a cada 2 dias, sempre justo quando você está no andar. Luana sentiu o calor subir pelo pescoço. É coincidência. Claro, querida, e eu sou a rainha da Inglaterra. Mariana riu, mas não com maldade. Toma cuidado, tá? Homens como ele vivem em outro planeta. Mas Luana já tinha notado que toda vez que subia para a suíte 1012, Heitor encontrava uma razão para estar lá. Uma ligação que precisava fazer do quarto, uns documentos que havia esquecido, uma pergunta sobre o serviço do hotel. E sempre, sempre, encontrava uma forma de iniciar uma conversa. O que você estuda? Perguntou um dia enquanto ela trocava os lençóis com movimentos eficientes. Luana parou, as mãos cheias de algodão branco. Como sabe que eu estudo? Você tem olheiras, disse ele simplesmente, sentado no sofá de couro junto à janela. Não as de quem fica acordado em festas. As de quem fica acordado com livros. Ela não conseguiu evitar sorrir. Administração hoteleira na Estácio, aulas noturnas. Por que hotéis? A pergunta era simples, mas a forma como a fez, com interesse genuíno, inclinando-se ligeiramente para a frente, fez com que Luana baixasse sua guarda. Porque quero abrir uma pousada rural na minha cidade algum dia, pequena, autêntica, onde as pessoas possam vir desconectar, lembrar como é a vida quando vai mais devagar, com comida caseira, quintais com flores, noites sob as estrelas. Parou consciente de que havia dito demais. Desculpa, não devia estar te chateando com meus sonhos. Você não me chateia. Sua voz tinha uma intensidade que fez com que ela o olhasse diretamente. Faz tempo que não ouço alguém falar com tanta paixão sobre algo real. A maioria das pessoas com quem lido só fala de números, de ações, de nada que importe. Houve um silêncio, não desconfortável, mas cheio de algo que nenhum dos dois soube nomear. E você? Atreveu-se a perguntar Luana. Por que tem aquela foto da cidade mineira? Heitor seguiu seu olhar até a fotografia na penteadeira. Uma sombra cruzou seu rosto. Minha avó era de lá. Passei os verões da minha infância naquela cidade. Foram os únicos momentos em que fui livre para ser eu mesmo, antes que a vida decidisse por mim. Havia tanta dor contida nessas palavras que Luana sentiu o impulso de se aproximar, de consolar. Mas manteve sua distância profissional, embora algo dentro dela tivesse se movido, como uma porta que se abre apenas para deixar passar uma brisa. Os encontros se tornaram mais frequentes. Heitor começou a deixar livros de Drummond abertos em páginas específicas, e ela notou que eram seus poemas favoritos, aqueles sobre a terra mineira, sobre o amor impossível, sobre o tempo que passa. Um dia, ela deixou um pequeno bilhete escrito ao lado de um dos livros. Este também me agrada. Era um poema sobre esperança. No dia seguinte, encontrou uma resposta escrita com letra elegante. Por que esperança quando tudo parece decidido? E assim começou uma troca epistolar moderna, bilhetes deixados entre páginas de Drummond, conversas escritas sobre a vida, os sonhos, as jaulas invisíveis que todos carregamos. Luana descobriu que por trás do empresário bem-sucedido havia um homem profundamente só, preso em uma vida que nunca havia escolhido. E Heitor descobriu nela algo que havia esquecido que existia. Autenticidade pura, bondade sem segundas intenções, força silenciosa. Mas o mundo real não tarda em se intrometer nas bolhas frágeis que construímos. Uma tarde, enquanto Luana limpava o corredor do 10º andar, ouviu vozes elevadas vindas da suíte 1012. Uma voz de mulher, cultivada e furiosa, atravessava as portas de madeira maciça. Você não pode continuar adiando isso, Heitor. O casamento é em 4 meses. Minha família, sua família, todos estão esperando. O coração de Luana parou. Casamento?
Ele estava noivo. A porta se abriu bruscamente e saiu uma mulher de aproximadamente 35 anos, elegante num vestido valentino cor creme, com o cabelo perfeitamente penteado num coque baixo. Seus olhos cinzentos e frios mal registraram Luana enquanto passava por ela rumo aos elevadores, o aroma de perfume Chanel ficando no ar como uma declaração de território. Luana terminou seu turno no piloto automático. Não chorou. Não se permitiu sentir nada até estar de volta em seu apartamento, na privacidade de seu pequeno quarto, com vista para uma viela de Santa Teresa, onde uma vizinha cuidava de vasos de manjericão e hortelã. Só então se permitiu entender o quão tola tinha sido. Um homem de 40 anos, empresário bem-sucedido, com uma vida estabelecida. O que poderia ver numa garota de 22 que limpava quartos de hotel? Tinha sido um jogo para ele, uma distração. Nada mais. No dia seguinte, Luana pediu a Célia que a transferisse para outro andar. A chefe de limpeza, que havia visto muitas histórias em seus anos no hotel, simplesmente assentiu com compreensão maternal e não fez perguntas. Durante uma semana, Luana evitou o 10º andar, como se estivesse amaldiçoado. Mergulhou em sua rotina com ferocidade. Trabalhava, estudava, enviava dinheiro para casa, dormia pouco. Não pensava em olhos cor-de-mel, nem em conversas roubadas, nem em bilhetes escritos em páginas de Drummond. Não pensava em nada, exceto em sobreviver mais um dia, numa cidade que de repente lhe parecia grande demais, fria demais. Mas o universo tem formas estranhas de forçar as confrontações que precisamos. Num sábado de manhã, enquanto levava uma torre de lençóis sujos para a lavanderia do subsolo, um lugar que os hóspedes nunca viam, com suas paredes de azulejos brancos e o rumor constante das máquinas industriais, encontrou Heitor esperando por ela. Estava de pé junto à entrada sem paletó, com a camisa arregaçada até os cotovelos, e parecia ter dormido tão pouco quanto ela. Quando seus olhos se encontraram, Luana sentiu que algo se rompia dentro de seu peito. "Por que está me evitando?" perguntou ele sem rodeios. "Não estou evitando, Sr. Cavalcante", respondeu ela com uma formalidade que soou falsa, até para seus próprios ouvidos. "Simplesmente me transferiram para outro andar. O hotel é grande. É normal não coincidirmos." "Mentira." Deu um passo em direção a ela. "Você pediu a transferência. Quero saber por quê." Luana deixou cair a torre de lençóis num dos carrinhos industriais com mais força do que o necessário. A raiva que vinha contendo durante uma semana finalmente encontrou sua voz. "Quer saber por quê? Porque eu não sou burra. É por isso. Porque me deixei levar. Deixei que suas palavras bonitas e seus livros de poesia me fizessem acreditar que havia algo real entre nós. Mas você está noivo. Vai se casar em 4 meses. Você tem uma promessa. Eu tenho princípios." O silêncio que se seguiu era preenchido apenas pelo barulho das máquinas de lavar. A expressão de Heitor enquanto processava suas palavras. "Você ouviu, Beatriz", disse finalmente, e era uma afirmação, não uma pergunta. "Ouvi o suficiente, e depois vi a foto de vocês numa revista do saguão. Vocês dois em Búzios, ela com um anel de esmeraldas que provavelmente custa mais do que vou ganhar na vida inteira. Então me desculpe se não quero fazer parte do que quer que isso seja para você. Um entretenimento? Uma distração antes do casamento? Não!" A palavra saiu como um trovão, ecoando contra as paredes de azulejos. Heitor passou as mãos pelo cabelo, um gesto que o fazia parecer mais jovem, mais vulnerável. "Você não é um entretenimento. Você é... Meu Deus, Luana, você é a única coisa real que tive em anos. Mas vai se casar com ela. É um arranjo." As palavras saíram carregadas de amargura. "Um contrato entre famílias poderosas. Minha família no Rio, a dela em São Paulo. Vem sendo negociado desde que eu tinha 30 anos. Não há amor, nunca houve. É um acordo empresarial disfarçado de casamento." Luana se apoiou contra o carrinho de roupas, sentindo as pernas tremerem. "E por que aceita? Você tem 40 anos, não podem obrigá-lo." "Não podem." Riu sem humor. "Minha vida inteira foi assim, Luana. Estudei o que meu pai decidiu, assumi os negócios que ele construiu, me mudei para os apartamentos que ele escolheu. E agora me caso com a mulher que eles selecionaram. É o que se espera. É o que sempre fiz. Até que
Até que conheci uma garota de 22 anos que limpa quartos e estuda à noite, porque tem sonhos próprios. Uma garota que deixa bilhetes em livros de poesia e vê beleza em coisas simples. Uma garota que me faz querer ser corajoso pela primeira vez em 40 anos. O silêncio que seguiu estava cheio do rumor das lavadoras, do zumbido das secadoras, do cheiro penetrante de alvejante industrial. E naquele espaço liminar, naquele lugar que não pertencia ao mundo elegante de cima, nem a nenhum outro mundo conhecido, Heitor Cavalcanti, empresário bem-sucedido que sempre havia feito a coisa certa, tomou a decisão mais imprudente de sua vida. Vou romper o noivado, disse. Não. A resposta de Luana foi imediata, firme. Não vou ser a razão de você destruir sua vida. Não vou carregar essa culpa. Você não está entendendo. Minha vida já está destruída há anos. Só que agora finalmente percebi. Aproximou-se mais, mas não a tocou, respeitando o espaço entre eles. Passei 40 anos fazendo o que outros esperavam. Você tem 22 e já sabe mais sobre viver autenticamente do que eu. Me deixa aprender com você. Me deixa tentar ser o homem que merece conhecer você. Luana fechou os olhos, sentindo lágrimas quentes deslizarem por suas bochechas. Não sei se consigo confiar nisso. Em nós. A diferença de idade, as diferenças de... tudo, seu mundo e o meu, não são compatíveis. Então vamos construir um novo. Sua voz era apenas um sussurro. Onde a única coisa que importa seja a verdade. Você pode me dar essa chance? Pode nos dar essa chance? Quando ela finalmente abriu os olhos e o olhou, viu em seu rosto algo que nunca havia visto antes em ninguém. Esperança misturada com terror. A vulnerabilidade absoluta de um homem que havia apostado tudo numa única carta. Não sei como parar isso que sinto, admitiu ela finalmente, sua voz quebrando. Tentei te odiar esta semana. Tentei me convencer de que só estava jogando comigo, mas não consigo. E isso me assusta mais que qualquer coisa. Heitor estendeu sua mão, palma para cima, um convite sem pressão. Eu também estou com medo. Tenho 40 anos e estou mais aterrorizado do que nunca. Mas sabe o que me dá mais medo? Chegar aos 50, aos 60 e olhar para trás sabendo que deixei escapar a única coisa verdadeira que tive. Luana olhou aquela mão estendida, as linhas da palma, as veias visíveis, os dedos longos de alguém que assina contratos milionários e agora tremiam ligeiramente pela incerteza. E naquele momento, numa lavanderia de hotel onde o ar cheirava a sabão em pó e a esperanças rotas que se lavam para recomeçar, pegou sua mão. Não disseram mais nada. Não era necessário. Porque às vezes os silêncios falam mais alto que 1000 promessas, e o simples ato de entrelaçar dedos pode ser uma revolução. A decisão de Heitor de romper o noivado foi como jogar uma pedra num lago tranquilo. As ondas se expandiram em círculos cada vez maiores, tocando cada aspecto de sua vida cuidadosamente construída. A primeira coisa a cair foi a máscara de respeitabilidade social. Quando marcou com Beatriz num restaurante no Leblon, neutro, público, seguro, e comunicou sua decisão, ela não chorou. Isso teria sido vulgar demais para uma mulher de sua estirpe. Em vez disso, seu rosto endureceu como mármore de Carrara. É por causa daquela camareira, não é? Perguntou com uma calma que era mais aterradora que qualquer grito. A garotinha que vi no corredor do hotel, 20 e poucos anos, olhos grandes, completamente deslocada. Isso não tem a ver só com ela. Tem a ver comigo, com uma vida que nunca escolhi. Ah, por favor. Beatriz riu, um som cristalino e cruel. Uma crise dos 40 vai mesmo destruir anos de planejamento familiar, contratos comerciais, fusões empresariais. Por quê? Por um capricho de meia-idade com uma menina que provavelmente vê em você uma saída de sua vida miserável? Não fale dela assim. A voz de Heitor adquiriu um tom perigoso que ela nunca havia escutado. Ou o quê? Vai defender a honra da sua Cinderela? Beatriz inclinou-se para a frente, seus olhos cinzentos como gelo. Escuta bem, Heitor. Isso não vai afetar só sua reputação. Pensa nos investimentos conjuntos, nos projetos que nossas famílias têm em andamento. Pensa no que vai perder. Já pensei, e estou disposto a pagar.
Beatriz se levantou com elegância fria, deixando sua taça de vinho sem tocar. Você é um idiota. E quando aquela garota se cansar de brincar de princesa, quando perceber que o mundo real é mais complicado que suas fantasias de conto de fadas, você vai estar sozinho. Sem família, sem amigos, sem o respeito que levou décadas para construir. Por uma 20 e poucos. Foi embora sem olhar para trás, deixando o Heitor com as palavras ressoando em sua cabeça como sinos de advertência. A segunda onda chegou 3 dias depois, na forma de uma reunião familiar de emergência na casa modernista da Lagoa, que era dos Cavalcanti há 3 gerações. Seu pai, patriarca aos 72 anos, o esperava no escritório forrado de livros de direito e contratos antigos que cheiravam a séculos de decisões tomadas por outros. Você me decepciona, foram as primeiras palavras de Augusto Cavalcanti e doeram mais que qualquer grito. 40 anos esperei para que amadurecesse, para que entendesse que nossa posição vem com responsabilidades. E agora isso, por uma empregada doméstica. Ela é estudante universitária, trabalha de dia e estuda à noite. Não me importa se estuda astrofísica quântica. A voz de seu pai trovejou no espaço fechado. O ponto é que nosso nome significa algo nesta cidade. Os Cavalcanti construíram o rio durante gerações, e você vai jogar tudo fora por... Parou, buscando a palavra certa. Faz por luxúria. É amor, pai. Amor. Augusto riu com amargura. O amor é o que eu sentia por sua mãe quando éramos jovens. Mas entendemos que o casamento em nosso nível é sobre alianças, sobre construir algo maior que nós mesmos. Seu avô amava uma camponesa, sabia? Uma garota de um vilarejo em Minas. Mas deixou ela ir porque entendia seu dever. Heitor sentiu que algo dentro dele se quebrava. Por isso passou o resto da vida amargurado, não é? Por isso bebia sozinho em seu escritório e olhava aquela foto de uma cidade que nunca mais visitou. Essa é a vida que está me oferecendo, pai. Uma vida de deveres cumpridos e coração morto. É a vida de um homem responsável. Não. Heitor se levantou. É a vida de um covarde. O silêncio que seguiu foi absoluto. Augusto Cavalcanti o olhou como se o visse pela primeira vez, ou talvez pela última. Se continuar com isso, disse finalmente com voz controlada, considere-se desvinculado da empresa familiar. Não verá 1 centavo da herança, e não espere que este sobrenome abra portas quando tudo desmoronar. Não espero. Heitor se dirigiu à porta, então se virou uma última vez. E pai, espero que um dia entenda que salvei minha vida, não a destruí. Enquanto as ondas de suas decisões se expandiam, tocaram também Luana. Ela não foi imune ao tsunami que se aproximava. Sua família descobriu o romance da pior forma possível. Uma foto no jornal carioca O Globo, seção de sociedade. Heitor abrindo a porta de seu Porsche, Cayenne para Luana depois de uma de suas aulas noturnas, o Cristo Redentor iluminado como sentinela luminosa ao fundo. A manchete era sutil, mas devastadora. O herdeiro dos Cavalcanti e sua nova companhia, 18 anos de diferença, surpreendem a sociedade carioca. Sua mãe ligou naquela mesma noite, a voz partida pelo choro. Minha filha, o que está fazendo? Um homem de 40 anos, comprometido dessa gente rica, vão usar você e jogar fora como... Ele não está mais comprometido, mãe. Rompeu o noivado e não está me usando. Luana, por favor. Sua mãe Terezinha mudou para o tom que usava quando tentava raciocinar com os mais novos. Os homens como ele não deixam suas vidas por garotas como nós. Têm aventuras, se divertem e depois voltam para seu mundo. Como você não vê isso? Porque eu o conheço, mãe. Sei que isso sou ingênuo, que sou jovem e que... Você tem 22 anos. A voz de seu irmão mais velho, Caio, se intrometeu no telefone, tendo arrancado o aparelho das mãos da mãe. 22, Luana. Ele tem 40. Quando você tinha 10 anos, ele tinha 28. Quando você nasceu, ele tinha 18. Não acha estranho? A idade é só um número. Não, não é. É experiência. É poder, é uma diferença de mundos. Caio suspirou pesadamente. Olha, entendo que se sinta especial. Provavelmente ele te faz sentir madura, escolhida, diferente. Mas, Luana, por favor, pensa. Esse homem poderia ter filhas da sua idade. Que futuro pode haver aí?
As palavras se cravaram em Luana como alfinetes, não porque ela não as tivesse pensado antes, mas porque vinham das pessoas que mais amava. Naquela noite, sozinha em seu quarto, olhou-se no pequeno espelho pendurado sobre sua escrivaninha improvisada e viu o que os outros viam. Uma moça jovem, com olhos grandes ainda cheios dos sonhos de quem não foi completamente moldada pela dureza do mundo. Eles tinham razão? Era só uma garota ingênua apaixonada pela ideia de ser amada por alguém importante? A mensagem de texto de Heitor chegou à meia-noite. Está bem? Vi a matéria. Sinto muito. Luana olhou as palavras na tela por um longo tempo antes de responder. Não sei se estou bem. Não sei se nós estamos bem. A resposta foi quase imediata. Vamos nos encontrar amanhã. Por favor, preciso te ver. O Parque Lage estava quase vazio numa terça de manhã. Luana havia pedido o dia de folga, algo que nunca fazia, e Heitor havia cancelado 3 reuniões importantes. Encontraram-se junto à entrada do aquário, um lugar onde o Rio Moderno parecia desvanecer no tempo. Heitor chegou primeiro, vestido casualmente com jeans e uma camisa branca que contrastava com sua pele ligeiramente bronzeada. Quando viu Luana se aproximar pelo caminho de pedras, algo em sua expressão se suavizou, mas também se tensionou, como se estivesse se preparando para uma batalha que não sabia como travar. Obrigado por vir, disse quando ela estava perto o suficiente. Não tinha certeza se devia. Luana se sentou num dos bancos de pedra, olhando para as palmeiras imperiais que se estendiam diante deles. Tudo isso é complicado demais, Heitor. Ele se sentou ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Eu sei. Minha família acha que estou sendo ingênua. Seus amigos provavelmente acham que você está tendo uma crise. Os jornais fazem parecer sórdido. E eu... Parou buscando as palavras certas. Eu só quero saber se isso é real. Se você é real, o que precisa que eu faça para provar? Não sei. Essa é a parte que me assusta. Luana finalmente o olhou, e havia lágrimas brilhando em seus olhos escuros. Tenho 22 anos. Não vivi o que você viveu. Não vi o que você viu. Como posso ter certeza de que isso não é só, não sei, uma projeção minha do que quero acreditar? Heitor permaneceu em silêncio por um momento, seu olhar perdido nas palmeiras. Quando finalmente falou, sua voz tinha uma qualidade reflexiva que Luana não havia escutado antes. Quando tinha 22 anos, começou. Estava terminando meu MBA na FGV, saía com uma garota da minha idade de uma família apropriada, e minha vida inteira estava traçada como um mapa que outros tinham desenhado. Não questionava nada. Não sentia nada exceto a pressão de cumprir expectativas. Passei as 2 décadas seguintes no piloto automático, construindo impérios que não me importavam, mantendo relacionamentos que não me preenchiam, vivendo em casas que nunca pareceram lares. Virou-se para ela, e em seus olhos cor de mel havia uma vulnerabilidade crua. E então você entrou no meu quarto de hotel, dobrou as toalhas com um cuidado que ninguém põe em nada hoje em dia, e algo dentro de mim despertou. Como se eu tivesse estado dormindo por décadas. Mas isso não significa que sejamos compatíveis, insistiu Luana. Os sentimentos não são suficientes. Viemos de mundos completamente diferentes. Exato. E isso é precisamente o que preciso. Heitor se aproximou ligeiramente. Luana, passei 40 anos rodeado de pessoas do meu mundo. Todas pensam igual, agem igual, valorizam as mesmas coisas vazias. Você me desafia, me faz ver o que tenho perdido. Me faz querer ser melhor. Não é meu trabalho te consertar ou te completar, disse ela firmemente. Não sou seu projeto de renovação de meia-idade. Você tem razão. Heitor passou uma mão pelo cabelo, aquele gesto de frustração que Luana havia chegado a reconhecer. E você tem todo o direito de duvidar. Se eu estivesse no seu lugar, também duvidaria. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Eu te pressionei alguma vez? Tentei te mudar ou te moldar? Luana pensou cuidadosamente antes de responder. Não, porque não quero que mude. Me apaixonei por quem você é agora, aos 22, com seus sonhos de uma pousada rural e sua forma de ver beleza nas coisas simples. Não estou te pedindo para ser mais velha ou mais sofisticada. Estou te pedindo permissão para aprender com você.
O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas com o som do vento entre as palmeiras e o canto distante de pássaros. Luana sentiu o peso da decisão que enfrentava: acreditar em algo improvável ou se proteger escolhendo o seguro. Estou com medo, admitiu finalmente. Eu também. Tenho medo de que um dia você acorde e perceba que sou só uma garota jovem que não se encaixa na sua vida. E eu tenho medo de que um dia você perceba que sou um homem de 40 que não merece sua luz. Luana riu apesar das lágrimas, uma risada aguada que era metade tristeza, metade alívio. Somos um desastre. O mais bonito que já vi. Heitor estendeu sua mão como havia feito na lavanderia, um convite sem obrigação. Podemos ir devagar. Não precisamos resolver tudo hoje. Só me dê a chance de mostrar que isso é real, que eu sou real. Luana olhou aquela mão estendida, as linhas que contavam histórias de 4 décadas, e então olhou suas próprias mãos, jovens mas trabalhadas, que contavam histórias diferentes. E se perguntou se talvez, só talvez, 2 histórias tão distintas podiam escrever um capítulo juntas. Está bem, disse suavemente, pegando sua mão. Mas devagar, e com honestidade absoluta. Se em algum momento isso deixar de fazer sentido para qualquer um de nós, temos que poder dizer: combinado. Ficaram sentados assim, mãos entrelaçadas, enquanto o sol subia mais alto sobre o rio e as palmeiras imperiais projetavam sombras cada vez mais curtas. Não era um final de conto de fadas, não havia música dramática nem promessas eternas. Apenas 2 pessoas, separadas por 18 anos e mundos inteiros de experiência, escolhendo dar um passo na escuridão com a única certeza de que o faziam juntos. Os 3 meses seguintes foram uma lição de paciência, comunicação e navegação por territórios desconhecidos para ambos. Heitor manteve sua palavra de ir devagar, e seus encontros eram uma mistura estranha de mundos. Uma noite jantavam num restaurante estrelado no Jardim Botânico. Na seguinte comiam sanduíches de mortadela, sentados nos arcos da Lapa enquanto viam passar os foliões. Luana também manteve sua independência ferozmente. Continuou trabalhando no hotel, embora agora num andar diferente por acordo mútuo, e seus estudos noturnos seguiam sendo sagrados. Heitor respeitava esses limites, e até começou a buscá-la depois das aulas só para caminharem juntos até a estação do metrô, conversando sobre teorias administrativas e projetos de fim de curso. Me sinto como um universitário de novo, brincou uma noite enquanto esperavam o metrô na Cinelândia, a plataforma quase vazia às 11 da noite. Exceto que quando você era universitário provavelmente tinha um carro esportivo te esperando, replicou Luana com um sorriso. Um BMW que meu pai comprou. Nunca o escolhi. Apoiou-se contra a parede de azulejos. Sabe o que mais nunca escolhi? Meus amigos. Todos eram filhos de sócios de negócios ou família. Não havia nada orgânico, nada real. E agora? Agora tenho uma garota de 22 anos que critica minhas referências culturais ultrapassadas e me faz descer à terra constantemente. Olhou-a com afeto genuíno. É revigorante. Mas nem tudo era fácil. Os amigos de Heitor, os poucos que sobraram depois de sua ruptura com Beatriz, não sabiam como interagir com Luana. Num jantar particularmente desconfortável em Ipanema, um casal de sua idade passou a noite inteira falando de investimentos e viagens a lugares exóticos, temas que deixavam Luana à margem da conversa. Quando finalmente mencionaram Bali, Luana comentou que nunca havia saído do Brasil. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Bem, você é jovem, disse a esposa de seu amigo com um sorriso condescendente. Tem tempo para ver o mundo. Heitor notou como os ombros de Luana se tensionaram, como baixou o olhar para seu prato de arroz de polvo. No caminho de volta, caminhando pelas ruas de pedras portuguesas do Leblon, ela finalmente falou. Não me encaixo no seu mundo. Eles é que não se encaixam. Heitor parou, sob um poste que projetava sombras douradas. Aquele jantar me lembrou exatamente por que precisava sair daquele círculo. São pessoas vazias falando de coisas vazias. Mas são o seu povo, Heitor, sua idade, seu nível socioeconômico. Não são meu povo. Nunca foram, só que levei 40 anos para perceber.
Pegou suas mãos entre as dele. Você é meu povo. Este silêncio enquanto caminhamos por estas ruas antigas é mais real que todas as conversas superficiais que tive em salões elegantes. Luana queria acreditar nele, mas a dúvida seguia roendo seus pensamentos como ratos invisíveis. As coisas chegaram a um ponto crítico numa noite de setembro, quando o ar começava a esfriar com promessas de primavera. Heitor a convidou para seu apartamento na Lagoa, um espaço moderno com vistas panorâmicas de todo o Rio. Era a primeira vez que ela entrava em seu mundo privado, e a opulência a deixou sem fôlego. Pisos de madeira de ipê, arte contemporânea nas paredes, uma cozinha que parecia de revista. Ele cozinhou para ela, risoto de camarão que havia aprendido a fazer num curso em Paraty, e jantaram na varanda, enquanto as luzes da cidade piscavam como milhões de estrelas terrestres. A conversa fluiu naturalmente, como sempre, saltando de livros a sonhos, a pequenas observações sobre a vida. Mas havia uma tensão subjacente que ambos sentiam sem nomear. Uma consciência de que estavam sozinhos, num espaço privado, com todas as possibilidades que isso implicava. Depois de jantar, sentaram-se no sofá de couro italiano com taças de vinho tinto que Luana mal tocou porque nunca havia desenvolvido gosto por álcool. Heitor notou seu nervosismo, a forma como seus dedos brincavam com a borda da taça, como evitava olhar diretamente o cômodo contíguo, onde sabia ficava o quarto. "Está bem?" perguntou suavemente. "Sim, só... é diferente estar aqui, no seu espaço. Posso te levar para casa quando quiser, sem pressão." Eu sei. E sabia. Em todos esses meses, Heitor nunca a havia pressionado para nada físico, além de beijos castos e mãos entrelaçadas. Havia uma cavalheirice antiquada em seu cortejo que ela achava tanto tranquilizadora quanto frustrante. A conversa derivou para territórios mais profundos conforme a noite avançava. Ele falou de seu relacionamento com Beatriz, de como havia sido mais um acordo de conveniência que um romance, de como o sexo havia sido mecânico e vazio. Falou de outros relacionamentos anteriores, igualmente superficiais, conexões físicas sem intimidade emocional real. Luana escutava com uma mistura de curiosidade e algo mais escuro, a comparação inevitável. Ele tinha 40 anos de experiência, experiências que ela não tinha, não podia ter em sua idade. E com cada revelação de seu passado, ela sentia o peso de sua própria inexperiência como uma âncora. "Vivi muito", disse Heitor, sem perceber o efeito de suas palavras. "Mas nunca me senti tão vivo quanto com você. É estranho, não é? 40 anos de existência e a vida real começa agora." "Eu só tenho 22", sussurrou Luana, e havia algo partido em sua voz que fez com que ele se virasse completamente para ela. "Eu sei. E é parte do que te faz tão especial." "Não." Deixou a taça na mesa com mãos trêmulas. "Você não entende. Você viveu, experimentou, esteve com outras pessoas, sabe o que quer, quem é, e eu..." As lágrimas começaram a cair antes que pudesse detê-las. "Eu mal estou começando. Não sei nada. Sou uma criança comparada a você." "Luana, não. E isso está bem para conversas, para caminhar pela cidade, para sonhar com o futuro. Mas quando chegamos a isso..." Gesticulou vagamente para o apartamento, para a intimidade que o espaço sugeria. "Como posso estar à altura de tudo que você teve? Como posso não te decepcionar?" Heitor ficou imóvel, processando a profundidade de sua vulnerabilidade. E naquele momento entendeu algo que havia estado ignorando, que para Luana a diferença de idade não era apenas um número ou um tema de conversa social. Era uma lacuna de experiência que a fazia sentir inadequada. "Me olha", disse com suavidade, esperando até que seus olhos lacrimosos encontrassem os dele. "Você não está competindo com ninguém. Não há padrões a cumprir. Mas você sabe coisas, fez coisas." "Fiz muitas coisas", admitiu, "e quase todas foram vazias. Estive com pessoas que não me importavam, em situações que não significavam nada. Isso não é experiência da qual se orgulhar, Luana. É só tempo desperdiçado." Aproximou-se lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse, e tomou seu rosto entre suas mãos com ternura infinita. "O que tenho com você é completamente novo."
Não sei como fazer isso, como ter algo real. Nisso, somos iguais. Ambos estamos aprendendo. Mas eu nunca, nem sequer... As palavras ficaram presas em sua garganta, o peso do que não havia dito em todos esses meses, finalmente pressionando para sair. Nunca o quê? Perguntou, embora algo em seu tom sugerisse que começava a entender. E ali estava. O momento que havia temido. A revelação que a fazia sentir ainda mais jovem, mais inexperiente. Luana fechou os olhos, reunindo coragem de algum lugar profundo dentro dela. Seja gentil, sussurrou finalmente, as palavras apenas audíveis. Eu nunca... O mundo parou. Você nunca... A pergunta de Heitor ficou suspensa no ar como uma nota musical, que não encontra resolução. Seus olhos cor-de-mel, normalmente tão controlados, se abriram com uma mistura de surpresa, compreensão e algo mais profundo que Luana não soube identificar. Ela assentiu, as lágrimas caindo livremente agora, sentindo-se exposta de uma forma que nunca havia experimentado. Nunca. Com ninguém. Heitor ficou completamente imóvel pelo que pareceu uma eternidade. Depois, lenta e deliberadamente, se afastou, colocando distância física entre eles como se precisasse de espaço para processar. Levantou-se e caminhou até a janela, sua silhueta recortada contra as luzes do rio. Luana, sua voz soava estrangulada. Por que não me disse antes? Porque tinha medo de que mudasse a forma como me vê, de que me visse como uma criança. Limpou as lágrimas com as costas da mão, esse gesto tão jovem que provava o ponto. Já há diferença suficiente entre nós. Não queria adicionar outra. Meu Deus! Passou ambas as mãos pelo cabelo, aquele gesto de frustração que agora parecia carregado de algo mais intenso. Sabe o que isso significa? Sei que provavelmente acha que sou infantil, que não tenho experiência. Não. Virou-se bruscamente para ela, e havia dor em seu rosto. Significa que se isso avançar, se algum dia chegarmos a esse nível de intimidade, estarei sendo responsável por algo sagrado, por sua primeira vez. Por um momento que vai lembrar pelo resto da vida. E eu... Parou, a voz quebrando. Eu não sou digno disso. Luana piscou, confusa. De todas as reações que havia antecipado, rejeição, desinteresse, condescendência, essa não estava na lista. O quê? Heitor voltou ao sofá, mas não se sentou. Em vez disso, ajoelhou-se diante dela, colocando-se na altura de seus olhos. E naquele gesto, naquela inversão de poder onde o homem mais velho e experiente se colocava literalmente abaixo dela, Luana viu algo que a sacudiu até a alma. Passei 40 anos tratando minha sexualidade como algo casual, disse com voz trêmula. Estive com pessoas sem amor, sem conexão real. Tratei algo que deveria ser íntimo como se fosse uma transação. E você... As lágrimas começaram a cair por seu rosto também. Você tem esperado. Não por razões religiosas ou morais impostas, mas porque queria que significasse algo. Como posso eu, que desperdicei esta parte da minha vida, ser digno disso? Heitor. Não. Sacudiu a cabeça. Deixa eu terminar. Você tem 22 anos e descobriu algo que levei 4 décadas para entender. Que a intimidade verdadeira requer mais que só atração física. Requer confiança, vulnerabilidade, conexão da alma. E o fato de que guardou esta parte de você para alguém que valesse a pena, sua voz se quebrou completamente. Eu não sou digno de você. Não sou digno disso. Luana estendeu suas mãos e segurou o rosto de Heitor entre elas, obrigando-o a olhá-la. Para. Deixa de dizer isso. Mas é verdade. Não, não é. Agora era sua vez de falar com firmeza. Não esperei por algum príncipe perfeito. Esperei por alguém que me fizesse sentir que eu também valia a pena. E você faz isso. Todo dia com cada gesto pequeno, com a forma como respeita meus limites, com o jeito que me escuta quando falo dos meus sonhos. Você me faz sentir valiosa, Luana. Se fizermos isso, se algum dia chegarmos lá, há tanto peso, tanta responsabilidade. Eu sei. Inclinou-se para a frente, apoiando sua testa na dele. E não estou dizendo que estou pronta agora. Mas algum dia, quando ambos estivermos prontos, quero que seja você.
não apesar de seu passado, mas porque aprendeu com ele, porque sabe o que não quer que seja, e pode me ajudar a fazer com que seja o que deve ser. Ficaram assim, ajoelhados no chão do apartamento, testas se tocando, respirações se misturando, enquanto o rio continuava sua vida noturna, alheio ao momento transformador que ocorria no 10º andar da lagoa. Não mereço este presente, sussurrou Heitor. Então, passe o resto da sua vida tentando merecer, respondeu ela com um sorriso aguado. É tudo que peço. Quando finalmente se separaram, algo fundamental havia mudado entre eles. Não era o fim de algo, mas o começo de um entendimento mais profundo. Heitor a levou para casa num táxi, respeitando o momento, entendendo que depois de tal revelação, ambos precisavam de espaço para processar. Mas nos dias seguintes, a revelação de Luana teve consequências que nenhum dos dois antecipou. Heitor ficou diferente depois daquela noite. Não distante, mas quase excessivamente cuidadoso, como se Luana fosse de cristal e pudesse quebrar com o contato errado. Seus beijos se tornaram mais castos, quase reverentes. Mantinha distância física mesmo em momentos quando ela inconscientemente se aproximava. E em seus olhos, Luana podia ver o peso de algo que não sabia como nomear. Você está sendo esquisito, disse-lhe finalmente numa tarde, enquanto caminhavam pelo aterro do Flamengo, a baía brilhando sob o sol de outubro. Esquisito como? Como se tivesse medo de me tocar, como se... não sei. Como se de repente eu tivesse confessado que tenho uma doença contagiosa. Heitor parou junto a um coqueiro, aquela árvore icônica que sempre lhe parecera fora de lugar tão perto do trânsito. Não é medo de te tocar, é medo de te pressionar. Você não estava me pressionando antes, mas agora sei. Agora entendo o que está em jogo. Sentou-se num dos bancos de concreto, olhando o mar. Luana, entende a responsabilidade que isso representa? Sua primeira vez será algo que vai lembrar para sempre. Tem que ser perfeito. Tem que ser quando estiver completamente segura. E não quero que nunca, nem por um segundo, sinta que te manipulei ou apressei. Então está me castigando por ter sido honesta, disse ela, e havia frustração em sua voz. Antes me beijava como se me desejasse. Agora me beija como se eu fosse sua irmã mais nova. Não é assim. É sim. Sentou-se ao seu lado, mas não o tocou. Heitor, te contei meu segredo porque confio em você, não para que construísse muros entre nós. Sim, sou virgem. Mas também tenho 22 anos e sei o que quero. Não precisa me tratar como se eu fosse uma boneca de porcelana. Tenho medo de estragar tudo, admitiu finalmente. Tenho 40 anos. Tive relações físicas que não significaram nada, que foram só mecânicas. E a ideia de que sua primeira experiência pudesse ser assim, que pudesse lembrar para sempre um momento vazio, porque não soube fazer direito, me aterroriza. Luana finalmente entendeu. Não era que ele não a desejasse, era que o peso de ser sua primeira vez o paralisava, com a preocupação de não estar à altura. Quer saber por que escolhi esperar? Perguntou suavemente. Não foi por moralidade estrita ou pressão social. Foi porque cresci vendo minha mãe, que entregou seu corpo e seu coração a um homem que a deixou com 5 filhos. Decidi que quando finalmente me entregasse a alguém, seria com alguém que visse tudo de mim, o corpo, o coração, a alma, e valorizasse tudo igualmente. E eu quero ser esse homem, disse Heitor. Mas e se eu não for suficiente? E se meu passado me arruinou para isso, para algo real? Então vamos descobrir juntos. Pegou sua mão, entrelaçando seus dedos com firmeza. Já não preciso de perfeição, Heitor. Preciso de honestidade, paciência e que me veja como uma mulher, não como um projeto frágil que precisa proteger. O resto de outubro foi um período de ajuste enquanto ambos navegavam esta nova dimensão de seu relacionamento. Heitor tentou relaxar, deixar de tratá-la com delicadeza excessiva, mas a tensão ainda estava lá, um terceiro personagem invisível em cada encontro. E então veio o golpe que nenhum esperava. Foi em novembro, quando as folhas no rio não mudavam de cor, mas as chuvas de verão começavam a anunciar-se, que Luana recebeu a ligação que mudaria tudo. Sua mãe havia sofrido um pequeno infarto, não grave, mas suficiente para assustar toda a família. Luana precisava ir para Minas imediatamente.
Heitor tinha uma reunião crucial nesse dia. O fechamento de um acordo milionário que levava meses negociando, sua tentativa de reconstruir as pontes que havia queimado com seu pai e a empresa familiar. Era a oportunidade de provar que não era só um homem em crise, que ainda tinha valor profissional. Vai para sua reunião, disse-lhe Luana pelo telefone, a voz tensa de preocupação. Eu posso ir sozinha. Não. Sua mãe precisa de você. Vou com você. Heitor, este acordo é importante. Você é mais importante. 4 horas depois, estavam em seu Cayenne a caminho de Minas, os campos de cana se estendendo infinitamente aos 2 lados da rodovia. Heitor havia cancelado a reunião sem explicações, ignorando as ligações furiosas de seus sócios, do advogado corporativo, de seu pai que finalmente havia aceitado lhe dar outra chance. Na cidade de Luana, entre ruas estreitas e casas coloniais, Heitor viu pela primeira vez o mundo de onde ela vinha. A pequena casa, onde 5 irmãos compartilhavam 2 quartos, onde sua mãe Terezinha os recebeu da cama do hospital local, com olhos cheios de gratidão e desconfiança misturadas. Então você é o homem que tem minha filha em todos os jornais, disse Terezinha quando Heitor entrou no quarto, depois que Luana teve seu momento privado com sua mãe. Senhora, lamento que tenha descoberto dessa forma. Você tem 40 anos. Não era uma pergunta nem uma acusação, apenas uma declaração de fato. Quase a idade que tenho eu. 39, corrigiu Luana da beira da cama. Mãe, por favor. Sei o que você vê na minha filha, continuou Terezinha, ignorando a interrupção. Ela é linda, bondosa, cheia de luz. Mas ela não vê o que eu vejo. Um homem que viveu uma vida inteira enquanto ela mal está começando a sua. Tem razão, disse Heitor, surpreendendo ambas as mulheres. Sua filha merece alguém que esteja no mesmo estágio de vida, alguém com quem possa crescer e descobrir o mundo juntos. Eu já cresci, já descobri, e a maior parte foi decepcionante. Então, o que oferece? Segundas experiências? Ser o professor que mostra como é a vida? Ofereço aprender a ver tudo de novo através dos olhos dela. Heitor aproximou-se da cama, mantendo-se respeitoso. Senhora, não vou mentir dizendo que a diferença de idade não importa. Importa. Eu tenho rugas de preocupações que ela nunca conheceu. E ela tem esperanças de coisas que eu já perdi há anos. Mas o que descobri é que ela me ensinou a recuperar essa esperança. E eu espero poder dar-lhe alguma sabedoria para que não cometa os erros que cometi. Terezinha estudou seu rosto durante um longo momento. Você cancelou algo importante para vir aqui. Não há nada mais importante que sua filha. Os homens dizem isso o tempo todo. O pai de Luana também dizia. E depois foi para São Paulo e nunca mais voltamos a saber dele. Eu não sou ele. Todos os homens pensam que são diferentes. Até que não são. Mas havia algo na voz de Terezinha que havia se suavizado só um pouco. Naquela noite, Heitor ficou numa pousada da cidade enquanto Luana permanecia com sua família. Caminhou sozinho pelas ruas que ela tanto amava, as casas coloniais brilhando sob a lua, o cheiro de jasmim e café no ar frio de novembro, e se perguntou se a mãe tinha razão. Se estava sendo egoísta ao reter uma jovem que poderia ter uma vida inteira com alguém de sua idade. Alguém com quem pudesse experimentar as primeiras vezes juntos. Seu telefone vibrou com múltiplas mensagens. Seu pai, furioso pela reunião perdida, seus sócios informando que o negócio havia caído e haviam perdido milhões. Amigos dizendo que estava louco, que estava jogando sua vida fora. E então, uma mensagem de Luana. Onde está? Caminhando, pensando. Vem para casa. Há algo que quero te mostrar. Encontrou-a esperando no quintal de sua casa familiar. Um espaço pequeno, mas encantador, com vasos de gerânios vermelhos e uma fonte de pedra no centro. Sobre sua cabeça, 1 milhão de estrelas pintava o céu de uma forma que nunca se via no Rio. Está bem? Perguntou ela quando ele entrou no quintal. Perdi o acordo. Milhões de reais, anos de trabalho, a última chance de me reconciliar profissionalmente com meu pai. Tudo porque vim aqui. Sinto tanto. Não sinta. E estranhamente era verdade. Pela primeira vez em 40 anos, escolhi com o coração em vez da cabeça. E parece... bem. Assustador, mas bem.
Luana sorriu, e era aquele sorriso que havia capturado sua alma desde o primeiro dia. Minha mãe falou comigo depois que você saiu. Disse que qualquer homem que cancela algo importante para estar com a família de sua parceira não pode ser completamente mau. Também não disse que eu era bom, apontou Heitor. Não, mas disse que está te dando uma chance, que gostaria de te conhecer melhor. Aproximou-se dele, pegando suas mãos. Heitor, sei que seu mundo está caindo aos pedaços. Sei que tudo isso, nós, te custou mais do que provavelmente valho. Você vale tudo, interrompeu com ferocidade. E mais. Mas preciso que seja honesto comigo. Algum dia vai me culpar pelo que perdeu? Daqui a 5 anos, 10 anos, quando olhar para trás para as oportunidades que sacrificou, vai se ressentir de mim? Não. A interrupção veio com certeza absoluta. Porque o que estava construindo antes não era uma vida. Era uma prisão dourada, e você me deu a chave para escapar. Sob o céu estrelado de Minas, entre gerânios vermelhos e o som da água na fonte de pedra, Heitor e Luana se abraçaram. E pela primeira vez em semanas, o abraço não tinha a atenção da revelação dela, nem o peso das expectativas. Era simplesmente duas pessoas encontrando refúgio mútuo num mundo que parecia estar constantemente tentando separá-los. Mas ambos sabiam que o refúgio temporário não era suficiente. Cedo ou tarde, teriam que enfrentar a pergunta que nenhum queria fazer. O amor era suficiente quando os mundos eram tão diferentes? Voltaram ao Rio uma semana depois, quando Terezinha estava estável o suficiente para que Luana pudesse retornar sem culpa. Mas a viagem havia mudado algo em ambos. Havia aberto rachaduras que antes estavam cuidadosamente ocultas. As consequências do acordo perdido foram piores do que Heitor havia antecipado. Seu pai o chamou para uma reunião final na Casa da Lagoa, e desta vez não houve gritos. O silêncio frio de Augusto Cavalcante foi muito mais devastador. Renuncie à sua posição no conselho, disse simplesmente, deslizando uns papéis pela mesa de Mogno. Você não representa mais os interesses desta família. Pai. Não. Levantou uma mão, final. Tentei ser paciente. Tentei entender. Mas perder aquele acordo porque foi brincar de Salvador com aquela garota. Foi a gota d'água. Você está oficialmente fora da empresa familiar. Heitor assinou os papéis sem protestar. O que mais podia fazer? Mas quando saiu daquela casa onde havia crescido, onde cada cômodo tinha memórias de uma infância solitária entre expectativas impossíveis, sentiu algo que não esperava, alívio misturado com dor. Beatriz, sua ex-noiva, também fez seu movimento final. Publicou uma entrevista numa revista de sociedade carioca, onde, com sutileza venenosa, falou sobre homens em crise de meia-idade que confundem luxúria com amor, e jovens oportunistas que sabem exatamente como explorar essas crises. Nunca mencionou nomes, mas não era necessário. Os círculos sociais do Rio se dividiram. Alguns defenderam Heitor como um homem que finalmente havia encontrado a coragem de viver autenticamente. Outros o etiquetaram como ridículo, um clichê ambulante de masculinidade insegura. Mas todos falavam e todos julgavam. Para Luana, o impacto foi diferente, mas igualmente devastador. Na faculdade, alguns colegas começaram a tratá-la diferente. Havia sussurros quando passava, olhares que se desviavam rápido demais. Uma professora até a chamou em seu gabinete com preocupação mal disfarçada. Luana, sei que não é da minha conta, mas como sua professora e como mulher, tem certeza de que sabe no que está se metendo com esse homem? Tenho certeza, professora Márcia. Ele tem 40 anos, você tem 22. É bem-sucedido, rico, experiente. E você é brilhante, mas também vulnerável. A dinâmica de poder aí é problemática. Ele não exerce nenhum poder sobre mim. Tem certeza? Pensa bem. Alguma vez já sentiu que não pode dizer não? Que deve estar grata por sua atenção? Que precisa provar que é madura o suficiente para ele? As perguntas se cravaram em Luana mais do que quis admitir, porque tocavam as inseguranças que já viviam nela. Naquela noite, encontraram-se no apartamento de Luana, em Santa Teresa, um espaço minúsculo que ela dividia com duas companheiras
que discretamente desapareceram quando Heitor chegou. Sentaram-se na pequena varanda que dava para a favela, o ar frio de dezembro mordendo suas bochechas. Estou cansado, admitiu Heitor de repente. E isso não é justo para você. Luana olhou para ele, o medo apertando seu peito. O que significa isso? Significa que talvez todos tenham razão. Meu pai, Beatriz, sua mãe, sua professora, os jornais. Talvez eu seja um clichê. Um homem de 40 anos se agarrando a uma jovem porque me faz sentir vivo depois de décadas de estar morto por dentro. Não diga isso. Por que não? É o que todos pensam. Passou as mãos pelo cabelo, aquele gesto que ela havia aprendido a reconhecer como seu sinal de angústia. Perdi minha posição na empresa familiar. Meu pai me desconheceu. Meus amigos me evitam. E você? Você está sendo julgada na sua faculdade, olhando por cima do ombro. Isso vale a pena? Eu valho a pena? Para. Luana se levantou, enfrentando-o. Você não pode fazer isso. Não pode tomar esta decisão por mim. Só estou sendo realista. Não, você está sendo um covarde. As palavras saíram mais duras do que pretendia, mas eram verdadeiras. Pela primeira vez, está enfrentando as consequências de escolher algo para você mesmo. Está se acovardando. Tenho 40 anos, Luana, 40, e perdi tudo. Minha família, meu trabalho, minha reputação. A única coisa que me resta é você, e não é justo colocar você sob essa pressão. E o que eu quero? Sua voz se elevou, a frustração de meses finalmente encontrando escape. Todos decidem sobre nós. Seu pai, minha mãe, a sociedade. Todos opinam sobre a diferença de idade, sobre se é apropriado, sobre dinâmicas de poder. Mas ninguém nos pergunta. Ninguém me pergunta se sinto que me manipula. Ninguém te pergunta se realmente me ama, ou se só estou preenchendo um vazio. Está me perguntando agora? Sim. Parou diante dele, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Heitor, você me ama? De verdade, genuinamente me ama? Ou só ama a ideia do que represento? Juventude, esperança, uma segunda chance. O silêncio que seguiu foi absoluto. Embaixo, na favela, alguém estava cozinhando e o aroma de feijão subia pelo ar frio. Um gato miava em algum lugar próximo. A vida continuava, alheia ao momento que se romperia ou solidificaria tudo. Eu te amo, disse Heitor finalmente, e sua voz estava cheia de uma certeza que havia estado ausente em todo o resto. Amo sua bondade que não foi corrompida pelo cinismo. Amo sua determinação de construir algo próprio sem atalhos. Amo como você vê beleza em coisas que deixei de notar. Amo... Parou, buscando as palavras. Amo quem sou quando estou com você. Não o empresário de 40 anos cansado do mundo. Mas um homem que está aprendendo a viver de verdade. E eu te amo, respondeu Luana, as lágrimas caindo livremente agora. Amo sua paciência, sua forma de realmente escutar quando falo. Amo que me desafie intelectualmente, que não me trate como criança, mas como igual. Amo. Sua voz se quebrou. Amo que sacrificou tanto por nós, mesmo quando eu tinha medo de pedir. Então, o que fazemos? Perguntou Heitor. Porque o mundo não vai parar de nos julgar. A diferença de idade sempre estará lá. As complicações não vão desaparecer. Luana pensou cuidadosamente antes de responder, e quando o fez, suas palavras tinham o peso de uma decisão profundamente considerada. Acho que precisamos de um tempo separados. O quê? A dor na voz de Heitor era palpável. Me escuta. Pegou suas mãos, segurando-as com firmeza. Todos vão continuar questionando se isso é real enquanto você estiver em queda livre. Você precisa se encontrar, não como o filho de seu pai, não como o empresário bem-sucedido, não como o meu parceiro, só como Heitor. Precisa descobrir quem é quando não está definido por expectativas externas ou por este relacionamento. E se eu te perder? E eu preciso do mesmo, continuou ignorando a pergunta porque respondê-la seria doloroso demais. Preciso saber que posso viver minha vida, terminar meus estudos, perseguir meus sonhos sem ser a namorada jovem do empresário em crise. Preciso me provar que sou forte independentemente. Quanto tempo? Não sei. Meses, talvez. O tempo que nos leve para nos encontrarmos. Porque todos vão sempre questionar.
As lágrimas embaçavam sua visão, mas sua voz se manteve firme. E se depois disso, quando ambos soubermos quem somos sem o outro, ainda nos quisermos, então saberemos que é real, que não é só necessidade ou rebeldia ou crise de meia-idade. É a coisa mais difícil que já me pediu. Eu sei, mas é necessário. Inclinou-se e o beijou suavemente, saboreando o sal de lágrimas misturadas. Você não precisa ser pobre para me amar. Precisa ser verdadeiro. Tem 40 anos, mas está agindo como se sua vida começasse agora. Descubra quem você é sem a empresa, sem o dinheiro, sem as expectativas, sem mim. E então, se ainda quiser, volte. Quando Heitor saiu naquela noite, descendo as escadas estreitas do prédio de Santa Teresa, ambos sentiram o peso da separação como algo físico. Não era um adeus para sempre, mas também não era uma promessa de reencontro. Era um salto de fé, uma aposta de que o amor verdadeiro poderia sobreviver à distância e o tempo. Na cama naquela noite, Luana chorou até adormecer. E em seu apartamento vazio, Heitor se olhou no espelho e se perguntou quem era realmente esse homem de 40 anos que o olhava de volta. A resposta, sabia, teria que encontrá-la em algum outro lugar, longe do Rio, longe das expectativas, longe dela. Heitor partiu 2 dias depois, deixando o Rio com apenas uma mochila e um destino vago em mente. Não disse para onde ia e ela não perguntou. Ambos entendiam que perguntar seria uma forma de manter uma conexão que precisavam soltar temporariamente. Os primeiros dias foram agonia pura. Luana acordava e, por um breve instante, antes que a consciência se assentasse completamente, esquecia que estavam separados. Checava o telefone buscando mensagens que não chegavam, caminhava pelo hotel onde ainda trabalhava e evitava o 10º andar como se estivesse embrujado com fantasmas de conversas que nunca voltariam a acontecer. Mas, gradualmente, algo começou a mudar. Sem Heitor como âncora emocional, Luana se viu forçada a enfrentar perguntas que havia estado evitando. Quem era ela, além de ser a namorada de Heitor? Quais eram seus sonhos independentes de qualquer relacionamento? E a mais difícil, havia estado usando este relacionamento como uma forma de evitar construir sua própria vida. Mergulhou em seus estudos com intensidade renovada. Aplicou para um estágio numa empresa de turismo rural que não tinha conexão alguma com Heitor, e conseguiu baseando-se unicamente em seu mérito. Começou um projeto pessoal para sua tese, um plano de negócios para a pousada rural que algum dia queria abrir em sua cidade. Trabalhava, estudava, comia, dormia. E nos espaços entre essas atividades, aprendia a estar confortável com sua própria companhia. Aprendia que a solidão não era igual a estar sozinha, que podia ser completa, sem um parceiro que a completasse. Suas colegas de apartamento, Rafaela e Júlia, a apoiaram sem fazer perguntas invasivas. Uma noite, enquanto as 3 tomavam chá no pequeno living, que cheirava permanentemente à comida que a vizinha do andar de baixo cozinhava, Rafaela finalmente perguntou: "Acha que ele vai voltar?" "Não sei", respondeu Luana honestamente. "E essa é a parte que me assusta. Mas também me assusta o quanto estava começando a precisar dele. Não é saudável depender tanto de outra pessoa para se sentir completa. Especialmente quando essa pessoa é quase o dobro da sua idade", acrescentou Júlia, mas não com crueldade. "Olha, não julgo. Mas a dinâmica sempre vai ser complicada. Ele tem mais experiência, mais recursos, mais... tudo. Por isso precisamos disso", disse Luana, "para nivelar o campo. Para que, se voltarmos juntos, seja como iguais." Enquanto isso, Heitor havia tomado um caminho literal para o interior do Brasil. Deixou seu Cayenne numa garagem no Rio e pegou ônibus e vans, vagando por vilarejos esquecidos no interior de Goiás, dormindo em pousadas de R$ 50 a diária, comendo em botecos onde os locais o olhavam com suspeita antes de aceitá-lo gradualmente. Em Alto Paraíso, encontrou um projeto de reconstrução de vilarejos abandonados que buscava voluntários. Homens e mulheres de todas as idades, de todas as partes do mundo, trabalhando juntos para reviver casas de adobe que haviam sido abandonadas quando os jovens fugiram para as cidades. "Por que está aqui?" perguntou-lhe um argentino de sua idade, enquanto misturavam argamassa sob o sol implacável de dezembro.
Perdi minha vida no Rio, respondeu Heitor simplesmente, e precisava encontrar uma nova. Trabalhava com suas mãos pela primeira vez em décadas. Misturava cimento, levantava tijolos, restaurava vigas de madeira. Suas costas doíam, suas mãos formavam bolhas que depois viraram calos, e cada noite caía na cama exausto, mas estranhamente satisfeito. Não havia luxos, não havia reuniões em salas elegantes, não havia o peso constante das expectativas, só o trabalho simples e direto de construir algo com as próprias mãos. E naquele espaço despojado, naquele deserto interior tanto metafórico quanto literal, Heitor começou a encontrar respostas. Descobriu que sem o sobrenome, sem o dinheiro visível, sem o status, ainda era capaz, ainda tinha valor. Os outros voluntários o respeitavam não por quem havia sido, mas por como trabalhava, como escutava, como contribuía. Uma noite, sentado ao redor de uma fogueira com vinho barato e queijo de coalho, uma brasileira de 35 anos lhe perguntou por que estava ali realmente. Estou apaixonado por uma mulher muito mais jovem, disse, e foi a primeira vez que havia admitido em voz alta para estranhos. E ela me deixou ir para que eu pudesse descobrir quem sou sem ela. Ela é sábia? Perguntou a brasileira. Tem 22 anos. Mas sim, é infinitamente mais sábia que eu. E o que descobriu? Heitor olhou as chamas pensando cuidadosamente. Que passei 40 anos construindo uma vida que nunca quis, que confundi sucesso com significado, e que precisava perder tudo para encontrar o que realmente importa. E o que importa? Conexão real, trabalho que tem propósito, relacionamentos que não estão baseados em transações, mas em verdade. Pausou. Há ter a coragem de escolher sua própria vida, mesmo quando significa decepcionar todos os outros. Os meses passaram. Dezembro virou janeiro, janeiro virou fevereiro. O verão no Cerrado era brutal, calor sufocante que cortava até o osso, noites onde o calor se infiltrava através das paredes de adobe recém-restauradas. Mas também era lindo de uma forma austera que o Rio nunca podia ser. Heitor aprendia. Aprendia a apreciar uma refeição simples, a sentir orgulho por um muro que havia ajudado a reconstruir, a encontrar satisfação no cansaço honesto do trabalho físico. Aprendia que juventude não era uma idade, mas um estado mental, a capacidade de se maravilhar, de ter esperança, de acreditar que amanhã podia ser melhor que hoje. E lentamente, dolorosamente, aprendia a soltar a versão de si mesmo que havia construído para agradar outros e a encontrar o homem que havia estado enterrado sob anos de expectativas. No Rio, Luana também estava se transformando. Em março, completou seu estágio com elogios de seus supervisores. Seu projeto de tese foi selecionado como um dos melhores de sua turma. E aplicou para um microcrédito, pequeno, alcançável, algo que poderia pagar com seu próprio trabalho, para começar a tornar real seu sonho da pousada rural. Estou orgulhosa de você, disse sua mãe pelo telefone quando Luana contou. Está construindo algo que é completamente seu. Obrigada, mãe. Soube dele? Não. E não esperava. Este tempo é para cada um descobrir quem é independentemente. E se ele não voltar? Luana havia pensado nessa possibilidade muitas vezes, nas noites solitárias, quando a ausência de Heitor era um peso físico em seu peito. Então terei aprendido que posso sobreviver sozinha, que minha felicidade não depende de outra pessoa, não importa o quanto a ame. Você é mais forte do que eu era na sua idade, admitiu Terezinha. Ou talvez mais sábia. Não, mãe. Só tive o luxo de aprender com seus erros. E com os dele. Foi em abril quando o rio começava a despertar com o cheiro de outono e as temperaturas finalmente davam uma trégua, que Luana encontrou a primeira carta. Estava em seu armário da faculdade, um envelope simples sem endereço de retorno. Reconheceu a caligrafia imediatamente. Elegante, um pouco antiquada, decididamente de Heitor. Com mãos trêmulas, abriu. Querida Luana, sei que combinamos tempos separados e não estou quebrando esse acordo, mas senti a necessidade de te escrever, de compartilhar contigo o que tenho descoberto, sem esperar resposta. Estou num vilarejo em Goiás que provavelmente não existe em nenhum mapa turístico. Há 12 moradores permanentes
e uns 20 voluntários que estão tentando trazê-lo de volta à vida. Trabalho com minhas mãos, durmo num colchão de espuma e como arroz com pequi que eu mesmo cozinho numa cozinha compartilhada. E estou mais feliz do que estive em décadas. Não porque seja pitoresco ou romântico, na maior parte do tempo é quente, cansativo e frustrante. Mas porque, pela primeira vez, estou escolhendo ativamente minha vida. Cada tijolo que coloco num muro, o coloco porque quero, não porque alguém espera que eu faça. Penso em você constantemente. Mas não com desespero, e sim com gratidão. Você me deu o presente de me obrigar a enfrentar quem realmente sou, e estou começando a descobrir. Com amor que cresce, em vez de diminuir. Heitor. Luana leu a carta 3 vezes, as lágrimas manchando o papel, mas não respondeu. Em vez disso, aguardou na caixa de madeira de sua avó, junto às outras memórias preciosas. Mais cartas chegaram ao longo das semanas seguintes. Nunca com frequência suficiente para parecer pressão, mas consistentemente. Heitor lhe contava sobre sua vida nos vilarejos, sobre as pessoas que conhecia, sobre as lições que aprendia. E, gradualmente, Luana podia ver através das palavras escritas a transformação que estava ocorrendo. Na 5ª carta ele escreveu: Ontem, uma mulher me perguntou quantos anos tinha. Quando disse 40, riu e disse que não aparentava. O trabalho honesto te faz parecer mais jovem, disse. Não sei se é verdade fisicamente, mas emocionalmente, sinto como se tivesse rejuvenescido 10 anos. Talvez isso seja o que você tem tentado me ensinar o tempo todo. Que juventude não é uma idade, mas uma forma de ver o mundo. Na 9ª carta, percebo agora que, quando te conheci, o que me atraiu não foi só sua beleza ou sua bondade. Foi que aos 22 você já sabia quem era e o que queria. Enquanto eu, aos 40, ainda estava tentando agradar ao fantasma de expectativas mortas. A ironia não me escapa. A jovem inexperiente tinha mais sabedoria que o homem bem-sucedido de meia-idade. Luana guardava cada carta sem responder, fiel ao acordo, mas também começou a escrever suas próprias cartas que nunca enviou, registrando sua própria transformação em páginas que guardava na mesma caixa de madeira. Uma noite de maio, enquanto estudava para suas provas finais, Rafaela entrou em seu quarto com expressão séria. Tem alguém aqui para te ver. O coração de Luana saltou. Não é ele. É uma mulher mais velha. Disse que é Beatriz alguma coisa. Luana desceu com cautela, encontrando a ex-noiva de Heitor, esperando no pequeno hall do prédio. Beatriz estava diferente sem a armadura de alta costura, mais humana, mais cansada, embora ainda elegante em calças simples e blusa branca. Não vou ficar muito, disse Beatriz sem rodeios. Só vim dizer algo que preciso dizer. Está bem. Eu o amava, sabia? As palavras saíram como confissão. À minha maneira. Não da forma que aparentemente você o ama, não com essa intensidade juvenil que parece capaz de mover montanhas. Mas havia afeto, história compartilhada. E quando te escolheu foi devastador. Sinto muito, disse Luana, e era sincero. Não sinta. Beatriz sacudiu a cabeça. Vim te dizer que passei meses te odiando. Te via como intrusa, uma menina que não entendia as complexidades do mundo adulto. Mas depois, pausou, e havia algo vulnerável em sua expressão. Depois viu que ele estava disposto a sacrificar por você. Sua posição, sua família, sua reputação, coisas que sabia serem importantes para ele. E percebi que em 10 anos juntos, ele nunca teria sacrificado nada disso por mim. Ele não deveria ter que sacrificar nada por amor, protestou Luana. Não deveria. Mas o fato de que escolheu fazer isso diz algo. Sobre você, sobre o que você o fez sentir. Beatriz olhou para a rua, onde a vida continuava. Vim te dizer que parei de lutar contra vocês. Se ele te procurar, se voltar, não vou me interpor. E também, virou-se para olhar diretamente Luana, para te alertar. Homens como Heitor, que passaram décadas vivendo vidas falsas, às vezes nunca se recuperam completamente. Carregam as cicatrizes. Podem ser difíceis de amar, porque não sabem como receber amor genuíno. Eu sei, disse Luana suavemente, mas acho que vale a pena tentar. Então você é mais corajosa que eu.
Beatriz se dirigiu à porta, então se virou mais uma vez. E mais madura, apesar de sua idade, ou talvez precisamente por causa dela. Talvez, às vezes, se precise da clareza da juventude para ver o que décadas de compromisso embaçaram. Quando foi embora, Luana ficou parada no hall por um longo tempo, processando a visita. Não havia sido o fechamento dramático que os filmes prometem, mas tinha sua própria verdade tranquila. Em junho, Luana se formou com honras. Sua mãe viajou de Minas. Seus irmãos enviaram vídeos de felicitação e, enquanto caminhava pelo palco para receber seu diploma, sentiu algo que havia estado construindo por meses: orgulho próprio, independente de qualquer outra pessoa. Naquela noite, sozinha em seu apartamento enquanto suas companheiras saíam para comemorar, Luana tomou uma decisão. Escreveu uma carta, a primeira que enviaria. Querido Heitor, passaram-se 6 meses. Li cada uma de suas cartas, algumas dezenas de vezes, e escrevi muitas mais que nunca enviei. Não sei onde está agora, se ainda nos vilarejos abandonados, ou se encontrou outro caminho. Não sei se ainda pensa em nós, ou se decidiu que o peso de nossas diferenças é grande demais. Mas quero que saiba isto: me encontrei, me formei, consegui um microcrédito. Vou começar a construir meu sonho da pousada rural. E estou fazendo sem depender de ninguém mais. Também quero que saiba que ainda te amo, mas agora é diferente. Te amo como uma mulher completa, não como uma garota que precisa ser salva ou completada. Te amo com a certeza de quem sabe que pode sobreviver sozinha, mas prefere não fazer isso. Se ainda me quer, se depois de todo este tempo de autodescoberta, ainda acha que há espaço para nós, sabe onde me encontrar, com amor que foi testado e fortalecido. Luana. Enviou a carta para o último vilarejo do qual ele havia escrito, com a esperança de que ainda estivesse lá ou que alguém pudesse reencaminhá-la. E então esperou. Julho chegou com seu frio seco, transformando o Rio numa cidade de céu azul perfeito, onde os turistas vinham fugir do inverno europeu e os cariocas finalmente podiam respirar sem o peso da umidade. Luana havia deixado seu trabalho no hotel e havia se mudado temporariamente de volta para sua cidade em Minas para começar o trabalho na pousada, que finalmente era mais que um sonho. A propriedade que havia conseguido arrendar com opção de compra era uma casa antiga nas cercanias da cidade, com um quintal central com fonte colonial e quartos que precisavam amor e restauração. Era perfeito e era completamente seu. Trabalhava do amanhecer ao anoitecer, lixando madeira, pintando paredes, negociando com fornecedores locais, desenhando cada detalhe com cuidado. Sua mãe a ajudava cozinhando para os trabalhadores que havia contratado. Seus irmãos vinham nos fins de semana ajudar com a renovação física. Havia passado 1 mês desde que enviou a carta. Não havia resposta. Luana não se permitia pensar nisso durante o dia. Havia muito o que fazer, muito no que se concentrar. Mas à noite, quando a cidade dormia sob o céu estrelado e o cheiro de jasmim enchia o ar, sentia a ausência como dor física no peito. Talvez não tenha recebido, dizia sua mãe nesses momentos, sentadas juntas no quintal sob as estrelas. Ou talvez tenha decidido que era melhor assim, respondia Luana, que a diferença de idade, as complicações, tudo era demais. E como se sente com relação a isso? Triste, mas também em paz, porque fiz a coisa certa. Dei a ele o espaço que precisava, me encontrei e ofereci a oportunidade de voltar sem pressão. Secou uma lágrima rebelde. Se escolheu não retornar, dói, mas pelo menos não perdi quem sou no processo. Era um sábado de final de julho quando tudo mudou. Luana estava na escada pintando um dos quartos quando ouviu a voz de seu irmão Caio chamando-a do quintal. Luana, tem alguém aqui para você. Diz que estou ocupada, que volte mais tarde. Acho que vai querer descer, insistiu Caio. E havia algo em seu tom que fez Luana deixar o pincel imediatamente. Desceu pelas escadas de pedra, com manchas de tinta em seu jeans e uma camiseta velha, o cabelo preso num coque bagunçado. E ali, parado no umbral do quintal, estava Heitor. Mas era um Heitor transformado. Estava bronzeado pelo sol do cerrado, com mais fios brancos nas têmporas,
mas de alguma forma parecendo mais jovem, mais vital. Vestia roupa simples, jeans e uma camisa de linho bege, e carregava uma mochila desgastada no ombro. Mas o mais notável era a forma como a olhava, sem a atenção que costumava carregar nos ombros, sem o peso do mundo em sua expressão. Só paz. Oi, disse simplesmente. Oi. A voz de Luana saiu mais rouca do que pretendia. Quando você chegou? Há 1 hora. Sua mãe me disse onde te encontrar. Olhou ao redor do quintal com apreciação genuína. Isso é lindo. Exatamente como imaginou. Ainda falta muito trabalho. Não sabia o que dizer, como agir. Haviam sido quase 7 meses desde a última vez que o viu. 7 meses de transformação para ambos. Podemos conversar? Perguntou Heitor. Luana assentiu e o guiou para fora do quintal em direção a um pequeno bosque de jabuticabeiras atrás da propriedade, onde a sombra era densa e o mundo parecia desvanecer. Sentaram-se sob uma das árvores antigas, o silêncio entre eles não desconfortável, mas cheio de tudo o não dito. Recebi sua carta há 3 semanas, começou Heitor finalmente. Tinha deixado Goiás para um vilarejo no Tocantins. Chegou tarde. Não precisa explicar. Sim, preciso. Olhou-a diretamente, e em seus olhos cor de mel havia uma clareza que ela não havia visto antes. Passei esses meses me buscando. Trabalhei com minhas mãos. Vivi simplesmente. Me despojei de tudo o que pensava que me definia. E descobri algo. O quê? Que você tinha razão. Tinha 40 anos, mas estava agindo como se minha vida tivesse começado quando te conheci. Estava colocando toda a pressão da minha transformação sobre nós, sobre você. Não era justo. E agora? Agora sei quem sou independentemente de você. Sei o que quero fazer com minha vida. Não construir impérios hoteleiros para agradar meu pai, mas trabalhar em projetos que tenham significado real. Ajudar a revitalizar vilarejos esquecidos, criar oportunidades para pessoas que não tiveram minhas vantagens. Aproximou-se ligeiramente. E sei que te amo. Não porque me faz sentir jovem, ou porque representa uma segunda chance. Te amo porque você é você, corajosa, determinada, capaz de ver beleza no simples. Lágrimas começaram a cair pelas bochechas de Luana. Eu também te amo, mas tinha tanto medo de que nos perdêssemos, tentando ser o que o outro precisava. Por isso tivemos que nos separar, para provar que podíamos ser completos individualmente. Heitor pegou suas mãos, agora calejadas do trabalho, tão similares às dele. Luana, ainda tenho 40 anos. Vou continuar tendo. E você vai continuar tendo 22, depois 23, 24. Essa diferença nunca vai desaparecer. Eu sei. Mas o que descobri é que a idade é menos importante que valores compartilhados, que objetivos alinhados, que respeito mútuo. Você e eu queremos coisas similares da vida. Autenticidade, propósito, conexão real. E se podemos construir isso juntos sem que nenhum perca sua identidade. Então os anos entre nós são só números. Ainda vai ter gente que julga, alertou Luana. Seus amigos, minha família, estranhos que leem matérias. Que julguem. Havia uma firmeza nova em sua voz. Passei 4 décadas me preocupando com o que outros pensavam. Me custou tudo. Agora só me importa o que nós pensamos. Luana riu através das lágrimas, aquele som que havia estado ausente por tanto tempo. Então o que fazemos agora? Agora, Heitor se levantou estendendo-lhe a mão para ajudá-la a levantar. Gostaria de ver sua pousada, e talvez, se concordar, poderia ficar na cidade um tempo. Há trabalho aqui, posso ajudar com a restauração. Não como benfeitor, mas como um homem que sabe trabalhar com as mãos. Tem certeza? Este é meu sonho. Não quero que sinta que tem que abandonar sua vida por mim. Não estou abandonando nada, estou escolhendo algo novo. Olhou-a com ternura. Luana, passei décadas construindo vidas para outros. Me deixa ajudar você a construir a sua. E talvez, no processo, construamos algo juntos, como iguais desta vez, sem a pressão de nossas idades ou expectativas externas. Só 2 pessoas que se amam e querem criar algo bonito. Caminharam de volta ao quintal de mãos dadas, e quando entraram, a mãe de Luana estava esperando com expressão cautelosa. Olhou Heitor, depois sua filha,
e finalmente falou. Vai ficar para o jantar. Era um convite simples, mas carregava o peso da aceitação. Heitor assentiu. Adoraria, Dona Terezinha. Naquela noite, ao redor da mesa familiar com pratos de comida caseira mineira e cachaça artesanal, Luana observou Heitor conversando com seus irmãos sobre futebol e com sua mãe sobre as melhores técnicas para fazer pão de queijo. Não estava tentando impressionar ou ser alguém que não era. Só era um homem de 40 anos que havia finalmente aprendido a ser autêntico. E quando seus olhos se encontraram através da mesa, naquele olhar havia uma promessa silenciosa, que haviam encontrado o caminho de volta um ao outro, mas desta vez como indivíduos completos escolhendo conscientemente estar juntos. A diferença de idade ainda existia. As complicações não haviam desaparecido magicamente, mas haviam aprendido algo crucial, que o amor verdadeiro não apaga as diferenças, as abraça, e que às vezes a distância mais importante que você pode percorrer é a que te leva de volta a si mesmo, para que possa finalmente estar completamente presente com outra pessoa. 2 anos depois, a pousada Flor de Jasmim, nas cercanias de uma pequena cidade mineira, era exatamente o que Luana havia sonhado. Um refúgio de paz, onde o tempo parecia mover-se diferente, onde os hóspedes chegavam exaustos de suas vidas urbanas e partiam renovados. Os quartos estavam decorados com simplicidade elegante. Camas com roupas de linho branco, azulejos tradicionais nos banheiros, janelas que emolduravam vistas de montanhas cobertas de mata atlântica. O quintal central com sua fonte colonial era o coração do lugar, onde os jasmins trepavam pelas paredes caiadas e seu perfume impregnava o ar cada entardecer. Luana, agora com 24 anos, dirigia a pousada com a mesma mistura de bondade e eficiência que sempre a caracterizou. Mas havia algo novo nela, uma confiança tranquila, a segurança de alguém que construiu algo do zero e o viu florescer. Heitor, aos 42, trabalhava como consultor para projetos de revitalização rural em todo o interior de Minas, ajudando outros vilarejos a se redescobrirem sem perder sua autenticidade. Não era o império que seu pai havia imaginado para ele, mas era significativo de formas que o dinheiro nunca poderia medir. Viviam numa pequena casa adjacente à pousada, um espaço que haviam restaurado juntos, escolhendo cada azulejo e cada móvel com cuidado. Era modesto comparado ao apartamento na lagoa, mas estava cheio de algo que o apartamento nunca teve: vida genuína. Na manhã do aniversário de 2 anos desde seu reencontro, Luana acordou com o cheiro de café fresco e pão de queijo. Encontrou Heitor no quintal, preparando o café da manhã numa mesa sob a jabuticabeira mais antiga. Bom dia, cumprimentou, beijando-a suavemente. Feliz aniversário. Bom dia. Sentou-se, aceitando a xícara de café que ele lhe oferecia. 2 anos desde que apareceu coberto de poeira de estrada, com aquela mochila horrível. Ei, aquela mochila me acompanhou por todo o Brasil. Era horrível então e continua sendo horrível agora. Riu, aquele som que havia voltado a ser comum nos últimos 2 anos. Tomaram café em companhia confortável, aquele tipo de silêncio que só pode existir entre 2 pessoas que já não precisam preencher cada espaço com palavras. Quando terminaram, Heitor pegou sua mão. Tem algo que quero te mostrar. Guiou-a até o bosque de jabuticabeiras atrás da propriedade, até a mesma árvore sob a qual haviam tido aquela conversa transformadora 2 anos atrás. Ali, talhado no tronco antigo, estavam suas iniciais dentro de um coração. L-Paz-H. Achei que só adolescentes faziam isso, brincou Luana, embora seus olhos brilhassem com lágrimas. Bem, você me ensinou a recuperar algo dessa juventude do coração. Ajoelhou-se diante dela, e desta vez não era para pedir perdão, mas para fazer uma pergunta. De seu bolso, tirou uma pequena caixa de madeira, claramente feita à mão. Luana, há 2 anos você me disse para descobrir quem era sem me definir por expectativas externas ou por nosso relacionamento. E fiz isso. Descobri que sou um homem que encontra propósito em ajudar a reviver coisas que outros esqueceram. Vilarejos, tradições, esperança. Abriu a caixa, revelando um anel simples de ouro com uma pequena esmeralda. Mas também descobri que sou um homem que te ama de uma forma que nunca acreditei ser possível.
Não porque é jovem ou porque me faz sentir jovem. Te amo porque você é você. Sábia além de seus anos. Corajosa sem ser imprudente. Capaz de ver beleza onde outros veem só trabalho. Lágrimas caíam livremente pelo rosto de Luana agora. Sei que ainda existem 18 anos entre nós. Sei que ainda haverá momentos onde essa diferença cause fricção. Quando eu quiser descansar, você vai querer explorar. Quando eu falar das coisas que vivi nos anos 90, você não terá memórias disso. E sei que quando eu tiver 60, você terá 42 e haverá novos desafios. Heitor, mas também sei que construímos algo real. Respeito mútuo, valores compartilhados, amor que foi testado pelo tempo e pela distância. E sei que quero passar o resto da minha vida, não importa quantos anos me restem, construindo algo bonito com você. Sua voz se quebrou ligeiramente. Luana, casa comigo? Não como salvação, não como fuga, mas como parceira igual nesta vida que escolhemos. Luana olhou para ele, este homem de 42 anos com fios brancos nas têmporas e rugas de experiência ao redor dos olhos, este homem que havia sacrificado tanto, que havia viajado tão longe interior e exteriormente, para se tornar alguém digno de amor verdadeiro. Tem uma coisa que precisa entender, disse finalmente. Quando aceitar esse anel, quando me casar com você, não será a jovem de 22 deslumbrada por um homem mais velho bem-sucedido. Será uma mulher de 24 que sabe exatamente o que está escolhendo. Com todas as complexidades, com todas as diferenças de idade, com todos os desafios por vir. Eu entendo. E também precisa entender que meu amor por você não é infantil ou romântico de forma ingênua. É amor maduro, consciente. Escolho te amar conhecendo seus defeitos, suas cicatrizes, seu passado, e escolho construir um futuro com você, sabendo que vai ser trabalho, compromisso, paciência. Eu sei, e seria uma honra se me deixar passar minha vida trabalhando nesse futuro com você. Então sim. Um sorriso iluminou seu rosto através das lágrimas. Sim, vou me casar com você. Como sua igual, sua parceira, sua companheira. Não apesar dos anos entre nós, mas levando-os como parte da nossa história. Heitor deslizou o anel em seu dedo, a esmeralda brilhando verde como as montanhas mineiras na primavera, e a beijou com uma ternura que havia sido cultivada através de anos de paciência, meses de separação, e o trabalho duro de duas pessoas escolhendo conscientemente se amar. Quando se separaram, Luana notou algo gravado no interior do anel. Girou-o para ler. Onde o tempo se encontra. Porque é aí que vivemos, explicou Heitor. Naquele espaço onde sua juventude encontra minha experiência, onde meu passado encontra seu futuro, onde os anos entre nós deixam de ser obstáculos e se tornam simplesmente parte da nossa história única. Os meses seguintes foram de preparação simples. Não queriam um casamento grande e ostensivo que se tornasse espetáculo social. Em vez disso, planejaram uma cerimônia pequena no quintal da pousada, com família próxima e os amigos verdadeiros que haviam permanecido durante as tormentas. A mãe de Luana, Terezinha, havia se suavizado completamente em relação a Heitor, depois de vê-lo trabalhar honestamente durante 2 anos, nunca tentando impressionar ou usar sua riqueza passada para comprar favor. Você é teimoso, disse-lhe uma tarde, enquanto ele ajudava a preparar o quintal para o casamento. Mas também é bom. E faz minha filha feliz. Ela me faz melhor, respondeu Heitor simplesmente. Todo dia aprendo algo com ela. Não te incomoda que ela seja mais jovem, que quando você for velho, ela ainda vai estar relativamente jovem, sim. Heitor pausou seu trabalho. Me pergunto isso às vezes. O que vai acontecer quando eu tiver 70 e ela 52? Ou 80 e 62, se tiver essa sorte. Mas então lembro que a alternativa era nunca tê-la conhecido, nunca ter experimentado este amor. E prefiro qualquer número de anos com ela que uma vida inteira sem conhecê-la. O dia do casamento amanheceu claro e perfeito, como só podem ser os dias de outubro em Minas. O quintal estava decorado simplesmente com flores locais, jasmins, claro, e gerânios vermelhos. Um pequeno grupo de músicos de viola caipira tocava suavemente enquanto os convidados se reuniam. Luana caminhou até Heitor com um vestido simples de linho branco, sem véu, sem fanfarra.
Só uma mulher caminhando até o homem que amava com olhos claros e coração completo. E quando pararam diante do celebrante, de mãos dadas, ambos sabiam que este momento havia sido conquistado, não dado. Não vou fingir que este caminho foi fácil, disse Luana durante seus votos improvisados. Enfrentamos julgamentos, críticas, dúvidas, externas e internas. A diferença de idade entre nós é real e sempre será. Mas o que aprendi é que o amor verdadeiro não ignora as diferenças, as abraça, e que a idade é menos importante que a vontade de crescer juntos. Passei 40 anos construindo uma vida para agradar outros, disse Heitor quando foi sua vez. E então conheci uma jovem de 22 anos que me ensinou que nunca é tarde para escolher sua própria vida. Luana, você me salvou, mas não da forma que os contos de fadas sugerem. Me salvou me obrigando a me salvar. E agora, aos 42 anos, finalmente sei quem sou. E quem sou é um homem que tem a honra de te amar. Não houve objeções dramáticas, não houve interrupções de última hora. Só duas pessoas escolhendo unir suas vidas com consciência completa dos desafios por vir e compromisso de enfrentá-los juntos. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, o beijo foi suave, quase reverente. E o aplauso dos presentes era tanto celebração quanto reconhecimento. Haviam testemunhado algo raro. Duas pessoas de mundos diferentes escolhendo construir um novo juntos. A celebração que se seguiu foi tipicamente mineira. Comida farta, cachaça artesanal, viola caipira sob as estrelas. Heitor dançou com a mãe de Luana, com suas irmãs, finalmente com Luana, enquanto os músicos tocavam algo lento e bonito. No que está pensando? Perguntou ela, enquanto se moviam suavemente. Que há 2 anos e meio você limpava meu quarto de hotel e eu era um homem perdido numa vida vazia. E agora? Olhou ao redor do quintal, cheio de pessoas que os amavam, para a pousada que ela havia construído, para o futuro que haviam escolhido juntos. Agora sou o homem mais rico de todas as formas que importam. Brega, brincou ela, mas com amor nos olhos. Provavelmente. Mas tem que me perdoar. Tenho 42 anos, me é permitido ser um pouco brega. Te perdoo. Beijou-o suavemente. Te perdoo todas as suas manias de quarentão. Assim como você perdoa minhas imprudências de 20 e poucos. Acordo justo. Mais tarde, naquela noite, quando os convidados haviam ido embora, e o quintal estava em silêncio exceto pelo som da água na fonte, Luana e Heitor sentaram-se sob a jabuticabeira antiga, agora decorada com luzinhas que piscavam como estrelas terrestres. Sabe o que é mais estranho? Disse Luana. Já não penso na diferença de idade. Quer dizer, sei que está lá que você nasceu quando eu nem era uma possibilidade no universo. Mas quando estamos juntos, você é só você. Não sua idade, não seu passado, só você. Sinto o mesmo. No começo, sua juventude era o que me atraía porque era tudo que eu havia perdido. Mas agora só vejo Luana. Inteligente, trabalhadora, bondosa. Que acontece ter 24 anos, mas isso é só mais um detalhe sobre você. Como você gostar de café forte demais e ler antes de dormir, acrescentou ela. Exatamente. Só fatos sobre mim. Não definições de mim. Ficaram em silêncio, contemplando as estrelas que brilhavam sobre Minas, as mesmas estrelas que haviam brilhado sobre seus ancestrais naquela mesma região durante séculos. Pensa alguma vez no futuro? Perguntou Luana depois de um tempo. Em como será quando você tiver 60 e eu 42? Ou 70 e 52? O tempo todo, admitiu Heitor. E não vou mentir, me assusta. Pensar em envelhecer enquanto você ainda é relativamente jovem. Pensar que talvez precise de você para me cuidar enquanto você ainda poderia estar vivendo plenamente. Então estamos empatados no medo, disse ela, porque penso no mesmo, em como será cuidar de você se ficar doente, se vou me arrepender de não ter tido um relacionamento com alguém da minha idade, se os filhos, se tivermos, terão um pai mais velho. Mas mesmo sabendo tudo isso, te escolho. Todo dia, com pleno conhecimento dos desafios por vir, te escolho. Olhou e em seus olhos havia uma certeza sem dúvida, porque a alternativa, uma vida sem você, é impensável.
Prefiro enfrentar todos esses desafios com você que ter uma vida fácil com alguém mais. Eu também, disse Heitor, atraindo-a para mais perto. E talvez essa seja a resposta. Não que a diferença de idade não importa, mas que o que construímos juntos importa mais. Seja gentil, sussurrou Luana de repente com um sorriso maroto. Com meu coração. Heitor riu, reconhecendo o eco daquelas palavras de tanto tempo atrás. Aquela noite no apartamento da Lagoa que havia mudado tudo. Sempre, prometeu. Mas também prometo te desafiar, fazer você crescer, nunca te tratar como algo frágil que precisa proteger. Perfeito. E eu prometo te lembrar da beleza de ver o mundo com olhos novos, te manter jovem em espírito, mesmo que seu corpo envelheça. Então, estamos de acordo. Vamos envelhecer juntos em ritmos diferentes, mas com destino compartilhado. Beijaram-se sob as estrelas mineiras, e naquele beijo havia tudo. A paixão da juventude e a ternura da experiência, a esperança do futuro e a paz do presente, a certeza de duas pessoas que haviam escolhido o caminho difícil, porque sabiam que os caminhos fáceis raramente levam aonde vale a pena estar. E enquanto as luzinhas piscavam na jabuticabeira e o perfume dos jasmins enchia o ar noturno, dois corações separados por 18 anos, mas unidos por algo muito mais forte que o tempo, batiam em uníssono. Haviam encontrado, afinal, onde o tempo se encontra, no espaço sagrado do amor consciente, do compromisso escolhido, de duas almas que decidiram que juntos podiam enfrentar qualquer coisa que os anos trouxessem. Porque no final não se trata dos anos na sua vida, mas da vida em seus anos. E não se trata de encontrar alguém da mesma idade, mas de encontrar alguém com quem você quer envelhecer. Não importa quando começaram a contar seus anos. Luana e Heitor haviam descoberto essa verdade da forma mais difícil, através do sacrifício, da separação, da autodescoberta e da escolha consciente. E agora, finalmente, podiam começar a escrever o resto de sua história juntos. Não seria uma história sem desafios. Haveria momentos de fricção quando suas etapas de vida diferentes colidissem. Haveria conversas difíceis sobre envelhecimento, sobre saúde, sobre o futuro incerto, mas enfrentariam cada desafio sabendo que o haviam escolhido juntos, com pleno conhecimento do que significava. E essa escolha consciente era mais poderosa que qualquer amor impulsivo ou paixão cega. Era amor maduro, testado, fortalecido pelo fogo da separação e pelo trabalho duro da autodescoberta. Onde o tempo se encontra, haviam talhado na jabuticabeira. E onde o tempo se encontrava, era precisamente ali, no quintal perfumado de jasmins, nos braços um do outro, no espaço sagrado entre dois corações que batiam em ritmos diferentes, mas com o mesmo propósito. E esse propósito era simples: amar honestamente, viver autenticamente e construir algo bonito juntos por todos os anos que o tempo lhes concedesse, não importando quantos fossem para cada um, sabendo que o que construíram juntos transcenderia as limitações de qualquer calendário. Porque no amor verdadeiro, maduro, consciente, o tempo não é inimigo. É simplesmente a tela sobre a qual se pinta a obra-prima de duas vidas entrelaçadas por escolha, por esforço, pela coragem de ousar amar além das normas, além dos julgamentos, além do próprio tempo.